Boa noite, professor, tudo bom? Vou estar aqui falando em nome do nosso grupo composto pelo Rian, eu, Lucas, Matheus e Sandro, no contexto das despesas públicas, tá bom? Então a gente vai estar trazendo aí alguns pontos relacionados ao nosso título que colocamos aqui sobre os estados do Brasil e suas despesas públicas. E o nosso objetivo com esse projeto foi transformar aí os dados abertos do portal da transparência em uma inteligência mais visual, tá? Em vez de listar apenas números, criamos aí 3 visualizações distintas para responder algumas perguntas de negócio bem úteis em qualquer análise, tá? Sobre, por exemplo, onde que o dinheiro está, mais geograficamente falando, quem está gastando e no que está sendo gasto, tá bom? Então vamos aqui para a nossa primeira visualização em relação às despesas por estado. No nosso primeiro dashboard, a gente quis fazer um panorama regional e de execução, geografia propriamente dito, tá bom? Que a gente vai ter algumas perguntas a serem tratadas, tá? Sobre qual é o movimento financeiro total, qual é a eficiência média de pagamento, onde estão concentradas as operações e quais estados recebem essas maiores fatias, tá? Então a gente consegue ter aqui essa comparação entre o valor empenhado e o valor pago no total. A gente trouxe também a porcentagem, trazendo aí 69%, mas aí a gente pode fazer essa comparação mensalmente, tá bom? A gente pode ter essa visualização mensalmente. O mapa aí traz a quantidade de despesas em si que temos em cada estado ao longo dos meses, lembrando que estamos falando em 2023. E o heatmap ele já traz essa composição do valor total aí. Dividido, a gente achou que o heatmap fosse uma boa para responder essa questão e também para complementar um mapa sobre a quantidade de despesas e a distribuição de valores para cada estado. Outro ponto de extrema importância que conseguimos dar destaque efetuando essas duas visualizações é essa diferença aí gritante do Distrito Federal com outros estados do Nordeste. A gente consegue ver que ele está mais concentrado aqui, com 3,1 bi, e você consegue ver aqui a parte de baixo do heatmap uma concentração muito maior de estados do Norte e Nordeste. Você tem essa diferença gritante. A gente tratou como se fosse, por exemplo, uma centralização administrativa maior, obviamente no Distrito Federal, que ocasiona muito dessa diferença, tá bom? Para a nossa segunda visualização, a gente achou bem relevante trazer a disposição de valores em funções, tá? Comparando federais e estaduais. Temos aqui um gráfico de barras que traz umas top 10 funções em valores de despesas, tá bom? Conseguimos ver para que serve esse dinheiro todo. A maior parte aqui estão nos encargos especiais e na previdência, indicando um orçamento muito comprometido com dívidas e aposentadorias, sobrando menos ali, por exemplo, para saúde e educação. Quem vai pagar a conta, a gente consegue analisar aqui nesse gráfico de pizza padrão aqui, bem tranquilo, que o federal ele compõe aí mais de 90% do todo, comparando aí com as estaduais, tá bom? E aqui a gente consegue também fazer toda a análise por estado, tudo mais, achou bem legal o filtro. Trazemos aqui também um gráfico de velocímetro, tá? Só para complementar, a gente consegue ver aí para cada estado, tá bom? É um ponto que a gente conseguiu achar em toda essa visualização seria desse mito aí que muita gente pensa que esse dinheiro todo está sendo usado para saúde e educação, mas na verdade é mais na dívida e no financeiro do todo, tá bom? Só um detalhe assim mais de design para padronizar a consistência visual, a gente preferiu colocar um roxo aí para o valor empenhado e o branco para o valor pago. Isso se mantém em todo o projeto, tá bom? Agora trazendo a nossa última visualização, a gente preferiu conversar mais sobre o tempo, essa evolução temporal e
na questão dos órgãos, né, na hierarquia institucional. O que a gente traz aqui? Como que o gasto se comporta ao longo do ano. Bom, a gente tem aí o gráfico inteiro do ano, de todos os 12 meses, como ele vai se comportar, em qual faixa ele vai estar. Estados também, eles vão mudar, cada estado vai ter a sua própria visualização. E para fazer essa análise temporal, a gente achou muito bom a gente comparar com os órgãos de forma geral, tá bom? Trazemos aqui o top 5 órgãos superiores que aparecem mais, tá bom? Ministério da Fazenda aí disparado. E aqui embaixo a gente trouxe um cartão apenas para complementar a informação, mostrar ao usuário quais são os órgãos subordinados de cada ministério aqui. Então, quando a gente filtra aqui educação, por exemplo, a gente tem todos os subordinados desse setor, desse ministério, e assim vai com todos, né? Tem vários ministérios aí, só que filtramos o top 5 justamente por serem os mais relevantes nessa análise. Apenas voltando aqui para o nosso gráfico de linha, a gente conseguiu observar esse empenho aqui, esse planejamento inicial do ano, que foi desproporcionalmente maior do que o pagamento mensal, o que exigiu cuidado na visualização para não esconder a tendência dos meses seguintes, tá? Então, professora, como você pode ver ao longo desses 3 dashboards, a gente conseguiu atender aos requisitos de análise temporal, geográfica e categórica, igual eu falei no início da apresentação, tá? Então, as visualizações não são apenas estéticas, elas revelam aí muita rigidez do orçamento público, um alto comprometimento com previdência e encargos, que nem vimos ali no segundo dashboard, e uma centralização geográfica nos recursos, igual vimos no primeiro dashboard, ali no eixo de Brasília Sudeste. Então seria mais esses pontos importantes que conseguimos trazer aqui no nosso projeto, seria isso mesmo, tá bom? Então uma boa noite aí e até mais.